O silêncio que caiu sobre o acampamento naquele dia tinha o peso de uma promessa interrompida. Moisés, o homem que falara com Deus face a face, fora enterrado. O acampamento, uma vez caleidoscópio de instruções e presença, ficou como um corpo esperando o sopro. Era impossível não sentir a tensão. Por um lado, a terra prometida estava diante deles. Por outro, a liderança que os guiara até ali havia-se ido. Entre a promessa e o medo havia apenas um homem chamado Josué. Um nome que muitos conheciam, mas cuja grandeza ainda não se revelara por inteiro. Josué não surge como um herói forjado em um único momento de glória. Ele era fruto de anos de serviço silencioso. Ajudante nas horas de angústia, aprendiz na sombra de um gigante, homem que entendeu a voz de Deus ao pé da tenda do encontro. Enquanto alguns procuravam atalhos para convencer o coração do povo, Josué aprendeu a ouvir, a esperar e a obedecer. A liderança dele começou não no estrondo da guerra, mas no silêncio das pequenas fidelidades. Obedecer a ordens, carregar instruções, permanecer fiel quando ninguém assistia. Foi dessa fibra que se fez o líder que viria a conduzir uma nação inteira através de rios, muralhas e batalhas. Você consegue imaginar o momento? O povo olha para as colinas de Canaã e sente que a promessa é, ao mesmo tempo, uma espada e um escudo. Eles têm esperança e, ao mesmo tempo, medo de fracassar. Josué sobe diante deles, não com a presunção do que já venceu, mas com a convicção de quem conhece a presença que o enviou. Ele repete o que aprendeu. Coragem não é ausência de temor, é conhecimento de quem está conosco. E enquanto o acampamento ajeita as tendas, uma ordem simples e firme ecoa. É hora de atravessar o Jordão. Se esta história está tocando você de alguma forma, inscreva-se no canal. Vamos juntos caminhar pela vida desses líderes que nos ensinam a fé em ação. A travessia do Jordão não foi um truque militar. Foi um corpo inteiro da comunidade movendo-se sob a direção divina. Quando os sacerdotes tomaram a arca e avançaram para as águas, algo sobrenatural se manifestou. As águas se abriram e formaram um caminho seco. Não era apenas um espetáculo. Era um sinal claro de que o Deus que acompanhara Israel no deserto ainda era o mesmo Deus que os conduziria em Canaã. E ali, na margem, Josué ordena que 12 homens peguem pedras do leito do rio e as levantem como testemunhas. A cada pedra erguida se escrevia uma memória. Lembrarás. Contarás aos teus filhos. A presença de Deus foi aqui. Aquela parede de pedras não era mero monumento. Era um currículo de fé forjado em rocha, para que nenhuma geração esquecesse quem os guiara. Mas confirmação divina não anula a necessidade de santidade. Viria logo a primeira grande prova: Jericó. Ao olhar para aquelas muralhas imponentes, a resposta humana seria traçar um plano de cerco, artilheiros, táticas de desgaste. Deus, porém, pediu algo tão simples quanto radical: obediência coletiva. Em vez de atacar com estratégia, o povo marchou em silêncio, seguindo ritos que não pareciam ter lógica militar. Durante 6 dias, passos e trombetas. No 7º, uma proclamação e o clamor final. As muralhas que pareciam intransponíveis ruíram por causa de um povo que deixou de confiar na sua própria engenhosidade e escolheu obedecer. A queda de Jericó trouxe alegria, mas também um perigo sutil: a confiança desmedida. A vitória fez alguns se esquecerem de que a santidade da comunidade é essencial. Nesse ponto da história entra Ai, pequena cidade que se tornou grande lição. O exército israelita saiu confiando demais, menosprezando a necessidade de purificação. A derrota inicial em Ai foi um golpe que revelou um vírus escondido: Acã. Ao descobrir-se que um homem havia desobedecido às ordens de separação à parte, o pecado deixou de ser uma questão individual e tornou-se um problema nacional. A lição foi dura. A desobediência pessoal contamina a coletividade. A remoção daquilo que violava a santidade trouxe restauração. Depois da correção, a vitória voltou a sorrir sobre Israel. Não foi um jogo de pontos, foi disciplina, arrependimento e retorno à obediência. A história de Josué é, portanto, um balanço entre dependência estrita de Deus e responsabilidade humana. Ele nos mostra que obediência não exclui sabedoria. Após Ai veio a necessidade de movimentos mais estratégicos, alianças, marchas calculadas, vigília. E quando vieram os dias das campanhas militares, Josué compreendeu que Deus honra tanto a fé quanto a prudência. Surgiu então uma situação que exigiria ambas de maneira extraordinária. Antes da grande coalizão contra Gibeão,
Houve uma trama que testou a sensibilidade do povo de Israel para com o sagrado pacto. Os habitantes de Gibeão procuraram um tratado sob disfarce de viagem, alimentos gastos, roupas puídas, histórias de terras distantes. E movidos por temor, os líderes de Israel selaram um acordo sem consultar a vontade de Deus. Quando a verdade veio à tona, o pacto foi mantido. Os gibeonitas passaram a servir a comunidade, limpando e carregando. Essa decisão mostrou também que liderança não é só justiça, é tomar decisões que preservarão a vida coletiva, mesmo quando a verdade é inconveniente. A política regional reagiu. Reis vizinhos se uniram, temendo que a ascensão de Israel ameaçasse seu domínio. Adonisedeque de Jerusalém reuniu uma coalizão de reis, que marchou contra Gibeão. O pedido de socorro chegou aos ouvidos de Josué, e a urgência da situação forçou uma reação imediata. Não havia tempo a perder. Foi decidido marchar de noite, uma longa jornada que consumiu homens e animais, uma operação de receio e coragem. Quando o exército israelita desceu da madrugada, encontrou o inimigo já em batalha. O cerne do desafio, entretanto, era o tempo. A alvorada se aproximava, e com ela a chance de fuga para os inimigos. Faltava tempo para consumar o plano de libertação. Foi então que Josué, no campo de batalha, ergueu sua voz numa oração pública que ecoaria na história. Ele pediu que o dia fosse prolongado, que o sol se demorasse sobre Gibeão e que a lua ficasse parada no vale de Ai-Jalon. O registro é claro em apresentar aquilo como uma súplica diante de Deus, em que o líder reconhece o domínio divino até sobre as estruturas do tempo. O relato afirma que o dia se prolongou e que as horas se multiplicaram, permitindo que Israel alcançasse uma vitória completa. Esse momento é o clímax da narrativa. Tudo converge para a afirmação de que Deus não apenas orienta batalhas, mas pode também ordenar o próprio tempo para cumprir sua palavra. Ao tratar desse episódio, é possível admitir que há debates. Alguns estudiosos buscam explicações naturais, fenômenos atmosféricos, relatórios literários de eventos astronômicos, enquanto outros leem o texto como registro de intervenção direta e soberana de Deus. Entre nós, a ênfase principal permanece. O texto bíblico apresenta esse acontecimento como demonstração da autoridade divina sobre o cosmos. Esse é o ponto que Josué quer deixar claro. Quando o propósito de Deus está em jogo, até o relógio do mundo se curva à sua vontade. Mas cabe lembrar com responsabilidade: isso não nos dá fórmula mágica nem autorização para manipular a natureza por rituais humanos. É relato de fé, convite ao espanto e à confiança na soberania de Deus, não manual de técnicas. A cena é cinematográfica. Imagine a madrugada pesada, homens exaustos, a fumaça das tochas se misturando ao orvalho. O inimigo, esperançoso em sua fuga, é surpreendido por uma tropa que não se detém. O sol, segundo o registro, prolonga sua marcha para que a justiça e a promessa sejam consumadas. Quando a poeira baixa, os reis estão derrotados, suas ordens vencidas, e o povo de Deus respira um alívio que mistura espanto com gratidão. A vitória em Gibeão reforça uma verdade que atravessa toda a vida de Josué. Ações humanas de coragem e sabedoria, alinhadas à dependência de Deus, produzem resultados que glorificam a Deus e estabelecem o povo. Conquistadas as grandes cidades e derrotadas as coalizões, o tom da narrativa muda, de guerra para construção. Era tempo de transformar um povo nômade em nação. A divisão das terras entre as tribos, os limites estabelecidos e os marcos erigidos não eram meros detalhes administrativos. Eram a materialização da promessa. Cada tribo recebeu seu porção, e as histórias se tornaram de novo mapas, canções e memórias. As 12 pedras no Jordão continuaram a falar. As lembranças de Jericó e de Gibeão passaram de geração a geração. Mas Josué não esquivou-se do real. Conquistar é apenas o começo. Viver na terra exige fidelidade contínua, não apenas bravura momentânea. É aqui que o líder convoca seu último apelo. Reunido o povo, com os olhos cansados e as mãos marcadas por batalhas, Josué faz um discurso que quer mais do que lágrimas, quer decisão. Ele não lhes pede um rito complexo, nem escolha por conveniência. Com firmeza pastoral, ele coloca diante do povo a alternativa mais simples e a mais profunda: escolher a quem servir. É um apelo à responsabilidade moral. A vida em Canaã não seria mantida por canhões ou alianças, mas pela escolha diária de adorar o Deus que os tirou do cativeiro e os conduziu ao sonho. Hoje escolhei a quem servireis. Não é apenas uma recomendação retórica,
é um chamado para que cada pessoa declare, com atos e não só com palavras, quem rege seu coração. Essa exortação tem ecos para nós. O que fizemos com as muitas pequenas fidelidades? Em que ermos de nossa vida permitimos que a desobediência de um Acã contamine nossa caminhada? Onde temos confiado mais em estratégias humanas do que na orientação de Deus? E, sobretudo, quando a hora apertou, fomos capazes de marchar de noite, de nos cansar, de lutar com coragem. O exemplo de Josué nos desafia a não confundir ação com poder. Nossa urgência deve ser guiada por obediência, a coragem temperada pela santidade. Memória e memorial são outro ponto que atravessa toda a história. As 12 pedras do Jordão, as ruínas de muralhas, as recompensas e as punições, todos funcionam como lembretes para uma comunidade que precisa recordar de onde veio para saber para onde ir. A memória evita a repetição de erros. Ela transforma o que poderia ser uma narrativa de glória vazia em um mapa moral. Lembrai-vos. Cada pai passou às crianças as histórias de como as muralhas caíram. Cada juiz ouviu de seus antepassados que a santidade vem antes da vitória. A construção de memória é a construção de identidade. E há uma dimensão de liderança que não se esgota em decisões táticas. Ela é formativa. Josué formou sucessores? Ele deixou um legado que outros pudessem seguir? Em certa medida, sim. Quando ele sentou-se para dividir as terras, e quando convocou o povo para escolher, ele fez a coisa mais difícil que um líder pode fazer: delegar a escolha final ao povo. Legitimação de liderança passa por criar pessoas que também assumam responsabilidade. Não é para fazer discípulos de suposições, mas de fé praticada. Ao final, há uma palavra de advertência que não se pode ignorar. A conquista acabara, mas a luta pela fidelidade continuaria. Passar de um estado de movimento para um estado de repouso espiritual é sempre perigoso. O desafio de permanecer exige vigilância contra o acomodamento, contra os pequenos furtos de coração que transformam promessa em memórias mortas. Josué, no seu discurso derradeiro, não oferece garantias fáceis. Ele apresenta uma escolha que exige coragem e constância. A aplicação prática é direta e dolorosamente clara. A vida cristã se assemelha mais às longas marchas noturnas do que aos momentos de glória. Não é o clamor do milagre que nos define permanentemente, mas a continuidade da obediência. Longe de ser um convite a fórmulas milagristas, a história nos chama a alimentar fidelidade, a confessar e remover de nossas vidas aquilo que contamina a coletividade, e a construir memoriais que lembrem quem somos e a quem pertencemos. Há também um lembrete ético neste relato sobre o poder. O episódio do sol não é cartão de visita para o uso egoísta do sobrenatural. Josué pediu por tempo porque vidas e promessas estavam em jogo. O milagre aconteceu no contexto do cumprimento de uma aliança. O texto não nos autoriza a buscar intervenções espetaculares para satisfazer ambições pessoais, ou para paradoxalmente domesticar a vontade divina. É um exemplo de submissão. Josué não manipulou. Ele suplicou. Ele colocou a causa da justiça e da promessa diante de Deus. E Deus, na sua soberania, agiu. Quando refletimos sobre liderança à luz dessa narrativa, algumas marcas aparecem com clareza: fidelidade no serviço, firmeza nas palavras, honestidade nas decisões, coragem para agir e humildade para reconhecer quando falhamos. Josué nos lembra que liderar é, sobretudo, ser um instrumento fiel nas mãos do Senhor. E que instrumento que obedece bem não se gloria por si mesmo, antes, aponta para aquele que dá a vitória. No fim de contas, a história que aqui contamos, a história do homem que viu o sol parar, é menos sobre espetáculos extraordinários, e mais sobre o que o espetáculo revela: que Deus é Senhor do tempo, que a fidelidade do povo é o campo onde a promessa se cumpre, e que a memória tem o poder de preservar identidade. Conquistar Canaã significou para aquele povo entender que receber a terra era também receber a responsabilidade de guardá-la segundo a vontade do Senhor. Ao descer o tom e levantar o apelo final, imagino Josué diante da assembleia, olhos acesos, voz firme: escolhei hoje a quem servireis. Não era um convite vazio, era uma convocação à conversão diária. O chamado atravessa séculos até chegar a você que ouve agora. Diante das decisões pequenas e grandes, por quem você vive? Por interesses, por medo, pela aprovação dos outros, ou pelo Deus que nos chamou para ser um povo consagrado? Não é suficiente falar que cremos, é preciso viver a fé nas escolhas cotidianas. Isso significa, por vezes,
admitir o erro e arrancar dele os espinhos que poderiam arruinar a coletividade. Significa colocar em prática pequenas fidelidades que, somadas, constroem uma cultura de santidade. Significa preservar memória, contar às próximas gerações como Deus agiu, para que elas aprendam a confiar e a obedecer. Antes de encerrar, uma palavra de oração breve. Senhor, dá-nos coragem para escolher-te hoje e em todos os dias. Dá-nos olhos para ver quando há coisas em nós que contaminam a comunidade. Dá-nos força para caminhar de noite quando for preciso, e sabedoria para obedecer mesmo quando a lógica humana nos chama outro rumo. Que possamos ser um povo cujo memorial não é só pedra, mas vida transformada. E agora, a decisão cabe a você. Hoje, diante das batalhas sutis da vida, do medo, da ambição, do conforto, escolha. Escolha a fidelidade. Escolha a santidade. Escolha servir ao Deus que fez o sol e a lua, que atravessou rios e derrubou muralhas. Se esta palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ser lembrado do chamado. Inscreva-se para não perder as próximas mensagens sobre os líderes que moldaram a fé do nosso povo. E vá. Viva a sua escolha com coragem, lembrando sempre: conquistar é só o começo, permanecer fiel é o que forma uma nação.